Olá, sejam muito bem-vindos à série de lives de aquecimento para o workshop Transição Sem Confusão. O workshop vai acontecer no dia 11 de setembro, às 19h30, no meu Instagram. Clica aqui e se inscreva para você não perder o workshop e para você não perder as notificações das lives e dos conteúdos que eu vou passar. Então é o seguinte, esta live é a live número 2 da nossa série. E a nossa série visa alinhar todo mundo, para todo mundo chegar bem afiado, para a gente ter o workshop e ganhar esse mapa, né? Esse planejamento para fazer uma transição de carreira no mundo real, gente, na vida real, para você que não tem tempo sobrando, para você que não tem dinheiro sobrando, para você que levanta e precisa pagar boleto, mas para você também que está insatisfeito com o seu trabalho e quer um outro rumo. É possível mudar, mas para mudar precisa de uma coisa: estratégia, direção. Então, esse workshop visa te dar isso, estratégia e direção para você se colocar em movimento. E, claro, o resultado vem, né, gente? O resultado vem. Então, essa live, voltando à nossa live, né, da série de lives de aquecimento, ao todo são 4 lives. A nossa primeira live foi respondendo a questão: vale a pena fazer a transição de carreira? Para que isso, né? Para que gastar esse tanto de energia física, mental e financeira e fazer uma transição de carreira? Então a gente respondeu isso na primeira live. Se você não assistiu, inscreva-se no evento que a gente manda os links das lives. E a segunda live, que é a live de hoje, ela visa responder a seguinte pergunta: qual é a melhor hora para fazer a transição de carreira? Porque você pode estar se perguntando: bom, eu tenho 30, eu tenho 40, eu tenho 50 anos, eu tô de saco cheio desse emprego, eu não me vejo fazendo isso até a aposentadoria, eu não vou sustentar isso, mas por outro lado eu acho que eu tô numa idade que eu não sou iniciante mais, eu não quero recomeçar do zero, eu tenho medo e quanto tempo que essa mudança vai levar, como é que vai ser isso, né? Então, o nosso conteúdo hoje visa responder essa pergunta: quanto tempo? Bom, primeira resposta é óbvio, né? A resposta realista, né, gente? Porque aqui não é para enganar ninguém, não é para, assim, prometer mágica. O tempo depende. E aí nós vamos enquadrar você em 3 possíveis situações, tá? Então, a primeira situação é: estou num ambiente tóxico de trabalho ou estou com burnout, tá? Então, ou seja, é uma situação muito grave. Eu chamo essa situação de urgência, né? Então, você tá realmente adoecido em relação ao trabalho, ou você tá num ambiente tóxico e ainda não adoeceu, mas tá vendo que o negócio tá degringolando. Então, essa situação 1, eu chamo ela de urgência. E eu comparo ela, a gente tá na nossa casa, mas está rolando uma enchente, né? E uma enchente entrando na nossa casa, uma água entrando na nossa casa, e a gente precisa fazer o quê? Recolher o que for possível, mas focar principalmente em sobreviver, em se salvar. Então, essa primeira situação de burnout ou de ambiente muito ruim, o foco principal é a sobrevivência. Então a gente não adianta, a gente não vai tomar a melhor decisão agora, percebem? Então assim, isso não vou iludir ninguém, mas a gente precisa sair desse lugar, até para conseguir respirar e raciocinar. Então, dito isso, esse caso da enchente, a nossa grande prioridade é fazer uma reserva financeira o máximo possível, ou ainda, se você tiver dificuldade de formar uma reserva, pagar o máximo possível das dívidas, se organizar financeiramente assim de uma forma bem radical para poder fazer essa transição o mais rápido possível, tá? E aí vai ser geralmente uma transição que a gente chama em 2 tempos, né? Que vai ser uma transição. Primeiro você sai desse negócio, né? Nem que você tenha que arrumar depois um outro emprego assim para tapar o buraco, para pagar as contas, enquanto você se energiza, você se alimenta e você ganha clareza sobre o que você realmente quer. Mas assim, sair desse lugar é prioridade. Então, você vai direcionar o esforço financeiro todo para isso, para criar a maior reserva que você puder e sair o mais rápido possível. E aí, mais rápido quando? Bom, a gente está na vida real, né, gente? Ninguém é herdeiro, ninguém ganhou na Mega Sena, então a vida real
em torno de meses, né? 6 meses, tá? Se for viável. Mas é claro que é o mais rápido possível. Mas eu penso assim, em ordens de grandeza, né? Não é um número absoluto, mas é de semanas a meses. Então eu acho que de uma forma realista, 6 meses dá para você dar uma organizada boa nas finanças, e quando as coisas têm data para acabar, a gente aguenta mais um pouquinho, a gente tem um pouco mais de energia, mas é óbvio, gente, a resposta continua sendo, depende do nível de energia que você tem, depende dos seus boletos, depende da organização financeira que é possível, mas reparem, você adoeceu, você morrer, não vai ajudar ninguém, então morto não paga boleto, então primeiro a gente faz o quê? Sobrevive. Então a estratégia nesse caso é sobrevive, sai desse lugar, se organiza financeiramente, às vezes arruma um emprego para tapar o buraco e depois respira e ganha clareza para o que você vai fazer de forma definitiva. É mais ou menos quando a gente acaba um relacionamento que está muito difícil, muito tóxico, e às vezes a gente começa a ficar com alguém, tudo que a gente sabe que não é aquilo, mas só para, entre aspas, tirar o ranço. O trabalho é mais ou menos isso, só que não é tirar o ranço, né? É para pagar os boletos. Então, acontece da gente precisar desse trabalho de transição. Do mesmo jeito que às vezes quando a gente acaba com um boy lixo, um relacionamento mais difícil, é comum que a gente precise desse relacionamento de transição também. Então reparem, a gente não vai pôr muita expectativa nesse primeiro momento. Por quê? Porque a gente precisa sobreviver, respirar e ganhar clareza. No inferno a gente não tem clareza, então a gente precisa sair do inferno primeiro, né? E aí se afastar um pouco da situação, respirar, ganhar clareza, para aí sim tomar as melhores decisões. Então não se cobre a melhor decisão do mundo agora. A melhor decisão é sobreviver, porque como eu falei, não adianta falar, eu tenho boleto, eu tenho isso. Gente, morto não paga boleto, então a gente não morre e se ajeita depois, né? Então essa é a situação 1, que é trágica, que eu espero que poucos de vocês estejam nessa, assim, não é uma situação que eu desejo para ninguém, né? É um extremo, né? E eu venho fazendo esse conteúdo, né, na internet, eu tenho desenvolvido soluções para esse tipo de problema, porque a minha meta é que não chegue nesse ponto. Percebam, né? Então a minha meta é que a gente consiga direcionar a nossa vida para não chegar nesse extremo. Mas algumas pessoas vão chegar nesse extremo. E eu, como médica, como terapeuta, eu sou bem boa em apagar incêndio. Então, essa coisa do incêndio, ela é uma coisa que vai acontecer. A gente vai precisar apagar. No caso, esse é um enchente, né? A gente vai ter que sair nadando sem muita preocupação se a gente está nadando certo, se a gente está levando tudo, né? Porque a gente vai precisar sobreviver. Então, esse é um extremo. Aí vamos agora para o outro extremo. Depois a gente acalma no caminho do meio, né? O outro extremo é, não, eu tô no emprego que eu não quero, mas eu já sei qual que é o meu plano B. Então eu já tenho um pouco de clareza sobre o que eu quero, assim, o que eu não quero repetir e o que eu quero para minha vida daqui para frente. Só que eu não tô conseguindo colocar em prática, eu fico procrastinando, eu fico fazendo coisas aleatórias em vez de me dedicar ao meu plano B, ao meu segundo projeto, né? Então eu não consigo me colocar em movimento, mas eu já enxergo, eu já vejo a direção. Então, nessa situação, o que acontece? Eu chamo essa situação de nadar na piscina olímpica, né? Porque é uma situação bem próxima do ideal, no sentido de que você não quer seu ponto A, você quer sair do seu ponto A, quer seu emprego atual, quer sua carreira atual, seu estado de trabalho atual, mas você já sabe qual é o seu ponto B, ou seja, você já tem uma noção de onde você quer chegar. Você só precisa melhorar essa questão do passo a passo até chegar lá. Então isso eu chamo de piscina olímpica, ou seja, você vai nadar bem, né? Então nesse caso, a pessoa precisa se dedicar a fazer boas metas, e aí tem formas da gente fazer metas, né? Que eu vou fazer um parêntese para isso. E a segunda parte é execução. Então a gente precisa fazer metas grandes, assim, metas para o médio prazo, que eu chamo de metonas, né? Metas para o mais curto prazo e metinhas semanais ou diárias. Por quê? Porque são essas pequenas metas que vão fazer com que a gente consiga dar aquele passo a passo para chegar no final, tá?
E aí, o que é uma meta, né? O que é uma boa meta? A boa meta, ela ganha um acrônimo do inglês que a gente chama de SMART, que é esperto, né? Esse acrônimo. Então, ele tem a letra S. A letra S, ela vem do inglês, da palavra inglesa chamada specific, que é traduzido para o português como específica. Então, uma boa meta, ela é específica. Então, eu quero fazer uma transição de carreira, mas espera aí, qual que é específica? Eu quero largar o emprego tal no dia tal, né? Então, tem uma especificidade. Ou, tem gente que faz metas vagas, por exemplo, resolução de ano novo. Eu quero emagrecer. Não, eu quero emagrecer tantos quilos até tal tempo. Então, assim, eu quero ganhar mais dinheiro, mas ganhar mais quanto? Quantos por cento? Qual que é o seu faturamento? Eu quero viajar mais. Mas espera aí, o que é viajar mais? Se você viaja uma vez por ano e viaja duas, você viajou mais? Se você viaja 5 vezes por ano e viajou 6, você viajou mais. Mas percebam que é muito diferente? Então, essa especificidade é para acabar com isso, para a gente ter uma coisa mais específica. E aí entra a segunda letra, que é o M, que é measurable, ou seja, mensurável. Então, você largar o seu emprego é uma coisa mensurável, pedir a demissão naquela data, você perder tantos quilos é uma coisa mensurável, você faturar tantos por cento a mais do seu faturamento daquele mês é mensurável, você fazer 1, 2 ou X viagens a mais é mensurável. Então percebam que tem que ter uma forma de medir, porque senão como é que eu vou saber se eu atingi ou não atingi minha meta, né? E aí tem a terceira característica, que é achievable, ou no sentido de, a tradução mais literal seria atingível, ou seja, tangível. Então, a meta, ela tem a ver com a sua realidade atual. Então, por exemplo, não adianta eu fazer uma meta que, mês que vem eu vou emagrecer 20 quilos. Não é possível para a minha realidade, não é possível para um corpo humano. Então, é a mesma coisa, mês que vem eu vou largar meu emprego, mas eu não tenho reserva financeira, eu não tenho um plano B e tal. Isso não é viável. Então, a gente precisa de uma coisa que seja tangível. Então, eu trabalho muito com esse conteúdo assim, estratégico, mas pé no chão. Então, ganho o A do atingível. E aí vem a letra R, que é relevant, que é traduzido para o português como relevante. E é isso, gente. Relevante por quê? Porque, gente, qual que é a lógica de eu criar uma meta para mim? Gastar minha energia, gastar o meu esforço para atingir uma meta que não é relevante para mim. Qual que é a lógica? Isso não vai se sustentar. São os problemas das resoluções de ano novo. Às vezes eu faço aquela resolução cópia, né, Ctrl+C, Ctrl+V da resolução do ano passado, mas ela não é relevante, ou seja, ela não tem aquela chama que me move. Porque aqui, assim, não é que a gente vai virar louco, impulsivo, mas precisa ter uma chama, precisa ter algo que me mova, algo que seja importante para mim de fato. E aí essa meta, ela precisa ser relevante para mim. Então, para mim, é relevante fazer uma viagem no ano que vem? Porque tem gente que nem gosta de viajar, por exemplo. É relevante para mim trocar de trabalho? Porque tem gente que tá bem no trabalho que tá ou não quer mudar. É relevante para mim emagrecer? Ou é relevante para mim fazer isso ou aquilo? Então percebam, a relevância, ela não pode ser negligenciada. A gente não pode ter uma meta por ter meta ou uma lista de resolução de ano novo aleatória. A gente precisa ter uma coisa que de fato seja conectada com a gente. E aí eu vou dar até um spoiler, que o próximo conteúdo vai falar sobre essa relevância, sobre essa questão do propósito, que é muito mal compreendida. Mas vamos continuar. E por último, a letra T, que é o time, né? Que é o tempo. Ou seja, a meta boa, ela precisa ter um prazo. É claro, gente, que eu posso flexibilizar esse prazo, mas a boa meta, ela precisa ter uma localização temporal. Então, dito isso, a nossa meta de vou largar meu emprego. Então, por exemplo, como é que era a minha meta SMART? Bom, vou largar meu primeiro vínculo público em janeiro de 2023. Vou largar meu segundo vínculo público em julho de 2023. E assim eu fiz. Mas essa é uma meta grande, né? E aí, essa meta grande, a gente tem uma técnica, né? Que aí, assim, ficaria muito extenso o conteúdo para eu trazer para cá, mas a ideia é, a gente vai dividir essa meta grande, né, em metas semanais ou metas diárias. Então, o que eu preciso fazer esta semana
para que daqui 6 meses eu consiga pedir minha demissão. Qual que é a tarefa que eu preciso? Então a gente vai precisar ajustar essas pequenas coisas que eu preciso fazer, porque assim, senão vai chegar a data e eu não tenho as condições necessárias para pedir minha demissão. Então, ou eu não vou pedir, ou eu vou pedir na doida, e não é isso que a gente quer. Então, reparem que essas pessoas da segunda categoria que tem uma situação A que não querem e tem já uma situação B que querem, mas não sabem como, né? Essas metas, são pessoas que têm uma situação até privilegiada, e esse como ele vai ser viabilizado pela confecção de metas estratégicas, metas inteligentes, metas que a gente chama de SMART, e aí vão ser metas maiores, e aí vai funcionar igual uma pirâmide. Aí essas metas maiores vão se dividir em metas semanais e de preferência em metas diárias, e assim você chega. Mas a questão aqui pra gente é tempo. Então, qual que é o tempo? Bom, como eu tô aqui prometendo coisas assim que eu acho pé no chão, pela minha experiência, essa transição da pessoa que tem clareza, ela demora 1 ano. Por quê? Porque é 1 ano de execução, de juntar dinheiro, de ganhar clareza, de movimentar o plano B, de testar o plano B, de validar o plano B, para até que a pessoa consiga fazer a transição. Então, geralmente, essa situação 2, né, que a pessoa não tá com burnout, não tá no ambiente tóxico nem nada, e já tem clareza do que ela quer para a vida dela, geralmente a gente pensa que vai demorar 1 ano. Pode demorar menos, tá, gente? Mas é dessa ordem, é de meses até 1 ano. A outra situação urgente é de semanas a meses, porque a pessoa não vai durar tudo isso, ela pode adoecer seriamente, enfim. E por último, a gente tem essa terceira situação, que é a situação da maioria, que é: estou insatisfeita no meu trabalho, mas não estou com burnout, o ambiente não é tóxico, mas eu estou aquilo ali mais ou menos, levando, deixa a vida me levar, né? Igual o Zeca Pagodinho, não estou feliz, mas também assim, não estou gravemente ferido, né? Mas não estou feliz, não me vejo fazendo isso pelos próximos 20, 30 anos da minha vida. Mas, por outro lado, eu não tenho um plano B, eu não sei o suficiente, eu não sei o que eu quero, eu não sei o que faria sentido, eu tenho muito medo de errar, eu não quero trocar 6 por meia dúzia, né? Então, essa situação 3, ela é muito interessante e ela é a situação da maioria, pelo menos da maioria com quem eu lido. E eu chamo essa situação de barco à deriva, né? Como se tivesse um barco no oceano à deriva, ou seja, ele tem um oceano de possibilidades, mas ele tá à deriva, assim, ele não tem uma rota definida, né? E aí, nesse caso, eu acredito, assim, em termos de tempo, né, de ordem de grandeza, que demora ainda de meses a anos. Então, eu creio que é entre 1 e 2 anos. Por quê? Porque é um tempo que a pessoa leva pensando que a pessoa não quer errar, tá, gente? Porque trocar 6 por meia dúzia ou trocar por trocar não vale a pena, tá? Se você não tá doente, você não vai trocar por trocar. Se você não tem clareza do seu ponto B, a gente vai ter que voltar, né? Volta algumas casinhas, né? No nosso jogo da vida. E quando a gente volta nessas casinhas, a gente vai precisar olhar para dentro, olhar para quem a gente é, olhar para quem a gente quer ser, olhar para os nossos valores, ou seja, uma dose altíssima de autoconhecimento aqui é necessária para você entender o que é um ponto B que faz sentido para você. Por quê? Porque você vai gastar sua energia, seu tempo, seu dinheiro para mudar para uma coisa que depois trocou 6 por meia dúzia, gente? Para quê, né? Então, não. Esse para quê eu concordo que não precisa. Mas você quer mudar de uma coisa que não te inspira para uma coisa que te inspira, de uma coisa que não está alinhada com quem você é para uma coisa que está alinhada com quem você é, de uma coisa que não te move para uma coisa que te move. Não é que você vai sair saltitante na segunda de manhã para trabalhar, mas é uma coisa que minimamente você se sente fazendo algo valioso para a humanidade, causando um impacto positivo ao seu redor e usando habilidades que são fluidas para você. Porque também uma outra crença que é muito complicada é: precisa ser difícil. Não, gente, não precisa ser difícil, não precisa doer. Então, esse processo, ele demora meses e às vezes até mais de 1 ano. Por quê? Porque primeiro eu preciso construir a clareza do ponto B, depois eu volto lá no caso 2, né? Que é, aí tá, eu construí minha clareza do ponto B. Aí eu preciso fazer metas realistas, atingíveis,
para o meu caso, que tô trabalhando, que tô pagando boleto, que tenho família, que tenho casa para cuidar, que tenho filho, que tenho tudo, e minha vida não vai parar para eu fazer a transição de carreira e eu vou precisar fazer. Então, não vai ser a jato, né? Mas eu acho que são meses até 1, 2 anos para você construir a sua clareza, olhar para dentro, construir sua clareza, testar mais de um plano B às vezes e fazer as metas de execução para você chegar a, de fato, sair do seu emprego A ou da sua carreira A e ir para um ponto B que faça sentido, não é mudar por mudar. Esse é que é o problema, porque a transição de carreira, ela acabou sendo assim vendida como uma coisa muito aleatória, como uma coisa assim, mais uma coisa que eu tenho que fazer. Não, você vai fazer se aquilo for para cima, né? Eu brinco assim, você vai numa rota de ascensão, você não vai descer, né? Você vai para o mais, para a prosperidade, para o E, né? Você não vai pro menos, né? Ainda que, é claro, você vai ter que lidar com uma turbulência da mudança, mas isso é natural do processo. Bem, então, dito isso, qual que é o tempo, então? Então, voltando às 3 situações, tempo. Semanas a meses, se você está adoecido ou num ambiente adoecido de trabalho. Meses, podendo chegar a 1 ano, se você já tem clareza do seu ponto B, mas precisa melhorar as estratégias, fazer suas metas SMART, subdividir em metas semanais. Ponto 3, se você está um barco à deriva, você está insatisfeito, mas não sabe o rumo, isso vai demorar meses a anos, podendo chegar realmente a 2 anos, que é o que eu acho que é realista, né? Numa vida normal de ser humano, que paga boleto, que tem família. Então esse é o tempo. Aí vocês vão olhar para mim e vai falar, nossa, Flávia, credo, é tempo demais. Bom, eu vou contar a minha experiência. A minha transição demorou 2 anos e 8 meses, tá? Então, assim, quase 3 anos. Tá? Eu tomei minha decisão em 2020, no meio da pandemia, e fiz, de fato, concluí a minha transição, né? Que a minha transição foi em 2 etapas, porque eu tinha 2 vínculos públicos, então minha transição foi em 2 metas SMART, né? Assim, 2 grandes metas SMART e um montão de metinha pequena. E a minha transição, ela aconteceu em quase 3 anos. Mas, no meio desse caminho, eu tenho um outro título, uma pós, eu construí uma casa, né? Então, assim, foram outras coisas que eu consegui fazer nesse meio tempo que justificaram eu atrasar. E eu não tinha tanta clareza assim do meu ponto B. Eu entendia muito bem os meus nãos, mas eu não tinha uma clareza exata do meu ponto B. Então, eu tava, assim, não tanto, mas um pouco na situação do barco à deriva, porque eu não tinha clareza do que exatamente que eu queria fazer, eu tinha mais clareza do como. Então, assim, demorou. Tá, então vocês vão falar, nossa, que absurdo, na internet, no mundo acelerado, é resultado imediato. Gente, resultado imediato não se sustenta. Resultado imediato, eu desconheço uma coisa valiosa que foi construída rápido. A maioria das coisas valiosas, elas são construídas passo a passo. Então, essa questão do tempo, ela envolve isso, ela envolve construção, ela envolve autoconhecimento, e nada disso é fast food, né? Isso não é fast food, isso é coisa séria, sua carreira. E pensar na sua carreira A, que você não está feliz agora, mas que tanto que você investiu? Você provavelmente foi para a faculdade ou para um curso técnico, você se preparou para essa carreira A, então ela não veio do nada. Então, provavelmente a sua carreira B, ela não vai vir do nada. Só que, é claro, não vai demorar mesmo tanto, uma faculdade e tal, não necessariamente. Ela pode ser só uma mudança de rota. Então, não vai demorar o mesmo tanto que você precisou demorar para construir a sua carreira A. Mas a sua carreira B, ela precisa ser construída também. Então, aqui é pé no chão, gente. Eu não vou prometer uma coisa que não faz sentido, né? E aí, vem a segunda questão, que é, esses anos ou esses meses, eles vão passar de todo jeito. Então, assim, se ninguém morrer no caminho, todo mundo vai estar vivo daqui 1, 2 anos, né? E aí, você quer estar vivo? Vamos supor, então hoje a gente está em 2023. Então, em 2024, neste mesmo período, agosto de 2020, mesmo período do ano que vem, agosto de 2024, eu quero estar trabalhando e já quase concretizando a minha transição
ou eu quero estar no mesmo ponto que eu estava esse ano, em agosto de 2023. Insatisfeito com o meu trabalho, mas sem fazer nada objetivo a respeito. Percebam? Então, assim, percebam que se eu não fizer nada, daqui a um ano eu vou estar no mesmo ponto que eu tô, talvez com um nível de satisfação até maior. Talvez eu chegue, que é o que eu não quero, na situação 1 lá, na situação de urgência, de estar doente, de estar no ambiente tóxico. É isso que eu não quero. Então eu quero que a gente tome as providências e se coloque em movimento antes de chegar no extremo. Porque no extremo, gente, é difícil, é osso, né? Então a gente precisa evitar o extremo e a gente precisa se movimentar, porque senão um ano vai passar e aí um ano eu vou estar no mesmo lugar, tá? Então isso é uma questão muito importante. Então eu acho que respondi a principal questão do tempo e, por último, um raciocínio que é realmente a vida de ninguém vai parar para você fazer transição de carreira. Do mesmo jeito que a vida não parou para você fazer faculdade, a vida não parou para você fazer pós, a vida não parou para você ter filho, a vida não parou para você casar. A vida não para. A vida ela segue com as próprias demandas atulhando a gente. A gente que vai aprendendo, né? E isso é uma das coisas que eu vou explicar bastante no workshop. A gente vai aprendendo a criar esse espaço, né? Porque o dia não vai ter mais de 24 horas pra gente fazer a transição. O nosso dinheiro não vai ficar elástico pra gente fazer a transição e mesmo assim a gente vai fazer. Mesmo assim ela é possível. Então, mesmo que eu não tenha dinheiro infinito e tempo infinito, a transição ela é possível, ela tá ao meu alcance sim, tá, gente? Então, vamos encerrar esta live número 2. A live número 3, ela vai endereçar essa questão da relevância, que é, eu não sei o meu propósito. Eu tô de saco cheio desse papo da internet de propósito. Esses papos aí rasos de propósito, que você tem que seguir seu propósito, não sei o quê. Eu não sei, tô de saco cheio, tô quase com raiva de quem sabe, mas tô abertinho ali para aquela possibilidade. Então, para quem não sabe o seu propósito, tem um pouco de raiva de quem fica divulgando levianamente. Mas tem uma duvidazinha, quer me dar um voto da dúvida? Vamos para a live 3 que vai valer muito a pena, tá, gente? E quem não se inscreveu ainda, clica no botão abaixo e se inscreva no workshop Transição Sem Confusão. Nesse workshop a gente realmente vai afiar nosso machado para fazer essa transição possível, viável, leve na medida do possível, sem promessa mirabolante, sem loucura, né? Para a nossa vida real, a nossa vida que levanta, paga boleto, equilibra as demandas, né? De uma vida que realmente não para, o tempo não para. Mas a gente precisa fazer o tempo parar de nos devorar. O tempo precisa se movimentar a nosso favor, mas isso depende da gente fazer o movimento. Então façam 2 movimentos. 1, inscreva-se no workshop. 2, venham para a live 3 e quem não assistiu a live 1 tá em tempo também, que é muito importante, que é o pra quê? Pra que fazer transição, né? Porque a gente tá aqui para viver uma vida melhor, uma vida mais leve, uma vida em que não doa para ganhar dinheiro, né, gente? Porque não precisa doer, combinado? Estamos juntos, até a próxima então. Beijo!